aqui. Boa noite, senhores. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, de onde paramos na aula passada. Ainda estamos no tema espécies tributárias. Tá? Boa noite, professora. Boa noite, dona de Laurinda. Boa noite. A senhora está bem? Tá bem, estava difícil para entrar. Estou com bolsita no cotovelo, não posso encostar. Eita, não Mas já fiz punção, meu filho fez punção, me levou e fez punção, quase morri de dor, mas estou aqui. A senhora é uma guerreira, Tem que, né? Tem. 4 filhos que criei, tem que ser guerreiro. Já tem um lugar lá no céu, já, dona de Laurinda. Que a senhora melhore logo, viu? Se Deus quiser, porque para encostar o braço estou escrevendo com a mão esquerda. Ainda bem que eu uso as duas, né? Porque com a mão direita não dá, não. Ótimo. Melhoras para a senhora, dona de Laurinda. Então, hoje, na aula de hoje, vamos conversar sobre os impostos. Tá? Vocês já pegaram o material que está disponibilizado lá no site? No sistema da universidade? Sim. Ótimo. Então tá. Então, senhores, para vocês acompanharem aí no material, junto comigo, eu fiz uma tabela ali, né? Fiz uma tabela, eu não vou compartilhar isso aqui, porque vocês podem ver aí no computador de vocês, né? Então, eu iniciei esse material com uma tabela, dizendo quais são as espécies tributárias que tem no Brasil, tá? São 5. Embora o CTN só preveja 3 delas, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Depois de 1988, uma boa parte da doutrina e o STF entendem que são 5 as espécies, né? Incluindo os empréstimos compulsórios e as contribuições. Pois bem, partindo dessa ótica, eu montei esse quadrinho para vocês, né? Com as espécies tributárias e onde elas estão previstas na Constituição e no CTN, tá? Para que vocês tenham um acesso mais fácil, né? A localização desses tributos, né? Bom, os impostos, né, ali no quadrinho, eles são tratados no artigo 153, 154, 155 e 156 da Constituição. E também no CTN, em alguns artigos esparsos. A taxa também é prevista na Constituição, no artigo 145.2, tá? E no CTN, a partir do artigo 77. A contribuição de melhoria também está prevista na Constituição, artigo 145.3. E no CTN, a partir do artigo 81. Bom, as demais espécies, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições, como elas foram criadas, previstas pela Constituição Federal, só tem disposição na Constituição. Então, o empréstimo compulsório está previsto no artigo 148 da Constituição, e as contribuições estão previstas de forma esparsa, né? Artigo 149, 149A, 195, 239 da Constituição. Tá? Então, assim, é um quadrinho só para mostrar para vocês as espécies tributárias e onde elas estão previstas. Tá? E hoje nós vamos ver aqui os impostos, né? Os impostos. Qual é o conceito de imposto? O conceito de imposto, senhores, ele é dado pela lei, tá? Pelo CTN. É o CTN que dá o conceito de imposto. O CTN, ele dá conceito de tributo, ele também dá conceito de taxa, né? Ele dá conceito também do que é imposto. E o conceito de imposto está previsto lá no artigo 16, no CTN. E diz assim: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Veja, o imposto
o fato gerador do imposto, aquilo que faz surgir a obrigação de pagar um imposto, essa espécie tributária, esse fato ele não tem vinculação nenhuma com qualquer atividade estatal. Nenhuma. O Estado não faz absolutamente nada. O substrato do fato gerador que dá ensejo ao imposto é riqueza, senhores. É riqueza. E isso está atrelado ao comportamento do particular, não do Estado. Então, veja, na aula passada nós estudamos as taxas, e a obrigação de pagar taxa, ela só existe porque ou houve um serviço público prestado ou colocado à disposição, ou houve o exercício de um poder de polícia efetivo. Então, assim, a taxa ela é uma contraprestação pecuniária a uma atividade estatal. A taxa é tributo bilateral. E de um lado nós temos o Estado atuando, seja na forma de prestação de serviço público ou exercício de poder de polícia, e do outro lado temos o quê? O contribuinte sendo obrigado a pagar uma taxa para remunerar este serviço que foi prestado ou poder de polícia que foi exercido. Esse raciocínio, senhores, ele não se aplica aos impostos. Aquilo que faz nascer a obrigação de pagar um imposto não tem vinculação nenhuma com o Estado. Aquilo que faz nascer a obrigação de pagar o imposto é riqueza. É produção de riqueza. E quem produz riqueza é o particular. Enquanto a taxa é uma espécie de tributo vinculado a quê, professor? Vinculado a uma ação estatal, a uma atividade estatal. O imposto é uma espécie de tributo não vinculado. Vocês compreendem isso? Estão seguindo? Ok. Então vejam, senhores. Como os impostos não estão vinculados a nenhuma atividade estatal, eles não servem para remunerar um serviço público específico e divisível, porque isso compete às taxas. Para que serve o produto da arrecadação dos impostos no Brasil? Se a taxa serve para remunerar a expedição de um passaporte, para remunerar a expedição de um alvará de funcionamento de um comércio, a expedição de um porte de arma, o tributo imposto, o produto da arrecadação dele serve para quê? Se não existe nenhum serviço público atrelado a ele. Fiquem à vontade. Não, o imposto tem que ser voltado especificamente para aquilo, não, né? É para o coletivo. É para a máquina estatal, né? Ou não? Muito bem, é um bom passo, Daniel. Um bom passo. O sentido está certo. Eu penso que tem muitas coisas que não dá para cobrar em taxa, sobra muita coisa que vai ser pago pelo imposto. Nem tudo dá para taxar. Aí sobra um monte de coisa. E também para aumentar o capital do país, né? Acho que não. Não, é porque a taxa tem que vir de um serviço prestado, né? Não tem nada a ver, não tem relação uma coisa com a outra. Ou tem? Se eu não estou enganado, está relacionado à distribuição de verba, eu não sei dizer corretamente, mas a distribuição de verba entre ministérios, órgãos, Sistema Único de Saúde.
Está no caminho. Está no caminho também. Esse é um ponto mais lateral. Não é um ponto central, mas está no caminho também. Senhores, enquanto as taxas remuneram serviços públicos específicos e divisíveis, você consegue mensurar o quanto que é entregue para o contribuinte? O imposto, ele serve para custear o quê? As funções administrativas indivisíveis. Indivisíveis. A resposta é bem simples. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Exemplos perguntando. Quem viu um carro de polícia hoje? Por onde você andou? Você viu algum carro de polícia? Polícia militar. Ninguém viu? O senhor não sai de casa, professor. Faz 6 meses que eu não saio de casa, não corto unha mais, não tomo banho, eu tô cortando o cabelo em casa, sabe? Tô fazendo tudo em casa. Nem sei, assim, o que é mais, assim. Parece um apocalipse zumbi o negócio. Bom, quando você enxerga o carro da polícia militar passando, você coloca os teus óculos do direito, o que você está vendo? Uma função administrativa. A prestação de um serviço público. Serviço público de segurança. Segurança ostensiva. Tem como você mensurar o quanto daquela viatura e o quanto daqueles policiais que estão no interior da viatura entregam para você e para as pessoas que estão ao seu redor? Não dá para dividir, né? É o mesmo raciocínio que a gente usa para iluminação pública. Então, senhores, esse serviço é custeado através de imposto. A saúde pública, o SUS, você não paga, né? Quando você vai lá no SUS, você paga? Você paga a consulta lá no SUS? Quando você vai no posto? Você paga o remédio que você usa? Não, né? A única coisa que você paga é a tua paciência de esperar o atendimento. Mas você vai ser atendido. Agora é meio complicado, né? Mas em tempos normais você vai ser atendido. E bem atendido. Ou se você não paga a consulta, se você não paga o medicamento, quem que está custeando isso? Quem que está pagando? Pode abrir o microfone. Somos nós através dos impostos. Muito bem, Isabel. Somos nós através dos impostos que nós estamos pagando. O serviço de recapeamento asfáltico é um serviço público, sim ou não? É divisível? Dá para saber o quanto daquele asfalto é para você? Não, é indivisível. Tá, né? Então é indivisível. Quem custeia isso? É imposto. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Qual o imposto? Existem vários tipos de imposto, professor. Tem imposto de renda, que é aquele que você faz a declaração anual, que eu acho um absurdo, professor. Não fale isso. Você já vem descontado em folha e aí depois ainda você tem que pagar para o leão. Ai, professor, eu estou indignada com isso. Eu estou falida e tenho que pagar para o leão. É certo isso? É justo. Para mim não é, professor, é muito injusto. Tô quase louca. Essa faculdade está consumindo um dinheiro horroroso, professor. Mas é Eu pro teu espero ter bem. um retorno no futuro, porque olha, e ainda vou ter que pagar para o leão, sem contar o tanto que vem de desconto em folha. É um absurdo. E depois colocam lá no portal da transparência o nosso salário. Deveria pôr os descontos, o tanto que a gente pega na mão, sabe? Aí seria justo. Isabel, a faculdade é pro teu bem. Não pode tornar público os descontos, porque isso é privacidade e intimidade do servidor.
Professor, eu preferia que tornasse público os descontos para as pessoas verem o quanto que vem na nossa mão. Porque daí pegam lá, nossa, um professor público ganha tudo isso, mas não sabe os empréstimos consignados, tanto que vem de saúde, descontado na folha. Isabel. Desculpa, professora, que eu estou muito indignada. Desculpa. Pode ficar indignado. Mas eu estou dando para você a razão jurídica de que por que não pode apresentar as despesas, os descontos. Isso é intimidade. É privacidade. Bom, qual o imposto que custeia o recapeamento asfáltico? IPTU, professor? Eu acho que é o IPVA, não é IPVA do carro que a gente paga? Você paga o IPVA do carro, deve ser para a rua? Não é o IPVA? Ou quando você compra também um automóvel, já vem descontado alguma coisa lá também? Que vai direto para o caixa do governo, que é para fazer asfalto. É isso, para fazer recapeamento. Não sei, eu acho que vai para um fundo único e depois eles redividem, não é isso? Não vai tudo para um fundo único e depois eles fazem uma partilha? O IPVA vai para educação, saúde, é só um pouco que fica para... Tô certo ou tô errado? Eu já li sobre isso. Senhores, o que eu quero provocar em vocês é o seguinte raciocínio. Na taxa, quando você vai lá e paga a taxa para expedir o teu passaporte, você está remunerando aquele serviço. O dinheiro, ele não fica ali com a Polícia Federal, tá? Ele não fica com a Polícia Federal. Ele vai para a conta única do Tesouro. Mas você só paga a taxa porque teve um serviço público específico e divisível que foi lhe entregue. O imposto, como a gente viu até agora, nesse momento, ele custeia serviços públicos indivisíveis, que você não consegue mensurar quanto que cada indivíduo, cada contribuinte recebe daquilo. Com segurança, saúde, né? E daí eu venho com aquela pergunta. Aquilo que se arrecada a título de imposto, ele vai carimbado para custear algum serviço específico? Não. Não. Vou fazer a pergunta mais técnica. A receita de arrecadação de imposto é vinculada a alguma despesa pública? Não. Sim. Não, senhores. A nenhuma despesa pública. Serve para custear todas as despesas públicas que estão vinculadas ao quê? A serviços públicos indivisíveis. Tá? Qual é o fundamento jurídico dessa resposta? Artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. Artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. A Constituição veda, proíbe a vinculação da receita de impostos a um determinado órgão público, a um determinado fundo público, ou a qualquer tipo de despesa pública. É proibido. Então, assim, a receita arrecada imposto de renda. E daí o produto da arrecadação do imposto de renda vai para a receita. Não. Para a receita pegar esse dinheiro e usar para ela. Não. Aí num bolo só, vai numa conta só para custear toda a máquina estatal, quando ela entrega à sociedade serviços públicos indivisíveis. Ou o produto da arrecadação do IPVA, ele vai carimbado, né, para custear a manutenção de estrada estadual. Não. Aquilo que se arrecada a título de impostos não pode ser vinculado a nenhum órgão, nenhum fundo e nenhuma despesa pública. Vocês entenderam? Ok? Bom, ainda vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito de imposto. Imposto, o fato gerador dele não tem nada a ver, portanto, com um comportamento do Estado, uma atividade estatal, como acontece na taxa e como acontece na contribuição de melhoria.
Na contribuição de melhoria, a gente tem uma obra pública de que decorre uma valorização imobiliária. No imposto não tem nada disso. O imposto, como é que funciona? O Estado, senhores, ele olha para a sociedade. Imaginem isso, hipoteticamente. Ele olha para a sociedade e olha os fatos sociais e identifica dentre esses fatos aqueles que revelam riqueza. E assim, quando eu digo aqueles que revelam riqueza, eu não estou utilizando a palavra riqueza naquele jargão de segundo grau e até primário, às vezes até de um certo grau de retardo mental, você encontra em YouTube, né, em pessoas mais desqualificadas. Nossa, você é o símbolo da riqueza, só porque está toda bem vestida. Não é essa a riqueza que eu estou dizendo. O Estado olha para a sociedade, para os seus indivíduos e nota alguns fatos que são presuntivos de riqueza. Fatos de que se presume que o sujeito tem riqueza. Quando eu digo riqueza também, aqui não é rico de ter muita disponibilidade econômica e financeira. Não. Não é essa riqueza de que se trata aqui. Por quê, senhores? Porque as pessoas que têm baixa disponibilidade financeira também pagam imposto. Então, não é dessa riqueza que eu estou falando. De que riqueza que o senhor está dizendo, então? O Estado olha para essas pessoas e veja o seguinte: nossa, mas essa pessoa é proprietária de uma casa, de um imóvel, de um apartamento, na zona urbana ou na zona rural. Nossa, essa pessoa aqui é proprietária de um veículo automotor. Né? Caramba! Olha o quanto que essa pessoa ganha de rendimento, quanto que essa pessoa ofere de rendimento ou de provento. Bastante. Nossa, olha o quanto, a quantidade de produtos que essa empresa industrializa. Nossa, olha a quantidade de bens que essa empresa aqui faz circular na sua atividade comercial. O Estado olha para a sociedade e identifica fatos que revelam sinais de riqueza. Sinais de que as pessoas têm disponibilidade financeira, alta ou baixa. Não importa. O que o Estado vai pensar? Bom, se essas pessoas têm esse tipo de disponibilidade para despender recursos próprios, para satisfazer interesses pessoais, ela também tem capacidade econômica de entregar uma parcela desse valor para custear o Estado. E disso nascem os impostos. Professor, mas espera aí. O senhor falou que tanto o pobre quanto o rico pagam imposto, né? Mas o pobre, o senhor falou que é um negócio de riqueza, imposto. A base de cálculo de um imposto sempre está vinculada a uma riqueza. Como é que o pobre fica nesse caso? Ele não vai pagar, ele é isento de todos os impostos? Não, senhores. O pobre também paga imposto. O senhor não estou entendendo. Professor, o pobre é isento de imposto de renda. Às vezes ele não ganha nada ou ele ganha até R$ 1.900 por mês. É isento de imposto de renda, não paga nada. Tudo bem. Mas ele tem lá um Corsa 97. Ele é proprietário da casa dele que ele comprou no financiamento da Coab. Ele tem uma conta bancária, onde todos os dias ele passa o cartão de débito dele, de crédito. E em cada uma dessas operações financeiras, ele está pagando IOF, Imposto sobre Operação Financeira. Na casa dele ele pagou IPTU. No carro dele ele paga anualmente o IPVA.
Todo dia, quando ele compra qualquer coisa, ele paga ICMS. Ele paga IPI. Vocês entendem? Esse significado de riqueza, que se vincula ao conceito de tributo, de imposto. E assim, senhores, a ideia é só uma constatação mais de análise econômica do direito, tá? Embora o pobre antes disso, né, o senhor diz que a base de cálculo de imposto é riqueza. E essa riqueza não está ligado com a quantidade de dinheiro ou de bens que uma pessoa tem ou não. Não é isso. Porque todos produzem fatos presuntivos de riqueza. Todos, independente da sua classe econômica. Pois bem, professor, mas aonde que essa diferença entre classes econômicas ela é levada em consideração na onda da tributação? Para que haja justiça fiscal na tributação. A justiça fiscal, senhoras, ela se revela na capacidade econômica do contribuinte. E esse é um dos princípios norteadores quando se cria qualquer tipo de imposto. O imposto, ele sempre tem que levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte. Ele não pode ser pouco a ponto de não conseguir financiar o Estado. Ele também não pode ser alto a ponto de exterminar o patrimônio do particular. E como é que eu faço na tributação para que os impostos observem essas diferenças econômicas que existem entre os contribuintes? A gente usa algumas técnicas de tributação, senhores. Uma delas se chama progressividade. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Essa é a regra do imposto de renda. Se você ganha até R$ 1.900, você não paga imposto de renda. A partir de R$ 1.900, você começa a pagar imposto de renda. Em faixas. Vai ter uma faixa que o imposto é de 7%, a próxima faixa o imposto é de 15%, a próxima faixa é de 22,5%, e depois tem a faixa final que é 27,5%, que é acima de R$ 4.600. Quem ganha mês mais de R$ 4.600 paga 27,5% de imposto de renda. Então, o imposto de renda é um tributo que obedece à progressividade. O IPTU, senhores, também. Porque o IPTU, a alíquota é fixa. Só que a base de cálculo dele é variável. Qual que é a base de cálculo? É o valor venal do imóvel. Então, se o valor do teu imóvel é pequeno, você paga pouco imposto de renda, IPTU. Se o teu imóvel é uma mansão, você vai pagar uma fortuna de IPTU. O mesmo vale para IPVA. Às vezes aparece assim no WhatsApp, nos grupos que você está, né? Qual que é o IPVA mais caro que tem no Brasil? Aí mostra a foto do carro. Geralmente é um carro importado, né? Um carro esportivo importado. O IPVA do cara é quase R$ 100.000. Imagina quanto que custa o carro. Geralmente a alíquota de IPVA aí é 4%, 5% do... Imagina quanto que não custa. Porque revela a riqueza. Se você tem condição de pagar um carro desse, é porque você tem condição de pagar mais tributo sobre ele. Então você vai pagar. Agora existem impostos, senhores, que isso não é observado. Que daí a carga tributária é igual para todo mundo. Independentemente do quanto você ganha. Então veja, quando você vai lá no mercado e compra 1 litro de leite, você está pagando R$ 4 um litro de leite, um pedaço desses R$ 4 é tributo. Tem tributo ali
federal e tem tributo estadual, ICMS. E o litro de leite é igual para todo mundo, né? Se eu comprar o litro de leite é R$4. Se eu for lá comprar o mesmo litro de leite é R$4. Se eu pegar as duas notas fiscais, assim, ó, as duas compras, ali o cálculo que ele faz da tributação é exatamente igual. O ICMS é o mesmo que você está pagando. Então pode vir um pobre comprar o leite e um rico comprar o mesmo leite. Eles estão pagando a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E o grande detalhe, senhores, é que nestes impostos, tipo IPI, que é federal, que acontece isso, que ele é não cumulativo, né? Daí quem paga, embora o fato gerador seja lá dentro da indústria, e até ela chegar ao consumidor ele não é cumulativo, só vai passando, repassando o custo do imposto para a próxima fase produtiva, e daí o cara tem o direito a acreditar aquele imposto em alguma outra operação dele. Quem paga, arrecada no final mesmo o IPI é o consumidor. É o mesmo raciocínio para ICMS. Aí você vai ver proporcionalmente em relação à renda. Quem é que paga mais imposto no Brasil? É rico ou é pobre? O pobre. É o pobre, senhores. Quem paga mais imposto no Brasil é o pobre. Deveria ser comparado com a renda. Comparado com a renda de cada um. Ok? Enfim, isso aqui é só um dado assim, de curiosidade para vocês. Isso se chama análise econômica do direito. Tá bom? Algumas universidades têm essa cadeira na sua grade, né, de disciplinas do curso de Direito, mas na maior parte dos casos, isso é uma disciplina que você faz em pós-graduação. Tá? E aí você estuda esse tipo de coisa. Vocês entenderam? Então tá bom. Bom, vimos então qual é o conceito de imposto, qual é o fato gerador do imposto, né? Vimos que a receita, o produto da arrecadação de impostos não pode ser vinculado a nada, assim como também o produto da arrecadação de taxa não é vinculado. E vamos passar para o próximo ponto, né? Lá nas taxas a gente viu, né, quem é que pode cobrar a taxa, quem é que pode instituir uma taxa, quer dizer, através de lei criar a taxa, e depois dela criada, quando os fatos geradores forem acontecendo, quem é que pode cobrar a taxa, fiscalizar, etc. e tal. A taxa é competência comum, né, senhores? Concorrente. Qualquer um dos entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal, municípios, pode instituir a sua própria taxa através de lei. E daí cada um, como a taxa está vinculada a serviço público, né, cada um nos limites, observando os limites da sua competência administrativa, que cada um dos entes tem as suas competências administrativas, né, cada um vai cobrar a sua taxa. Então, a competência é comum. Nos impostos, senhores, não é assim. Nos impostos não é assim. A Constituição, ela arrolou quais são os impostos que podem ser criados no Brasil. Quais são os impostos que podem... A Constituição não criou nenhum imposto, tá? A Constituição não instituiu nenhum imposto. Ela fez a previsão de quais impostos poderão ser instituídos no Brasil. É isso que a Constituição faz. E ela, sim, ela diz quais são os impostos. Dá um nome para cada um. E assim, é um rol exaustivo. É diferente da taxa, né? A Constituição só diz o seguinte: União e Estado Federal podem cobrar taxa pela prestação de serviço público específico e divisível e exercício de poder de polícia, ponto. Ela não diz taxa disso, taxa daquilo. Não, ela não faz isso. Por que não faz isso? Porque é absolutamente impossível você fazer a previsão de todas as taxas que podem existir em razão de prestação de serviço público. Isso a gente deixa para cada um dos entes que prestam o seu serviço público. Agora, em relação aos impostos, senhores, a Constituição, ela arrolou de forma exaustiva quais são os impostos que podem ser criados.
nominou cada um deles e foi além. Ela diz assim, ó, os impostos que podem ser criados são esses, pá, 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 pá. Daí ela faz uma divisão desses impostos entre os entes tributantes. Ela diz assim, ó, esse imposto, esse, só a União é que pode instituir através de lei e depois cobrar. Agora, esse aqui vai competir a quem? Aos estados, instituir e depois cobrar. E esses outros aqui que sobrou, cabe aos municípios fazer a instituição através de lei e a posterior cobrança. Aonde eu quero chegar? A competência para instituir impostos, ela é privativa, senhores. Ela é privativa. Cada ente tributante tem o seu rol de impostos que pode instituir e cobrar. De modo que um ente não pode invadir a competência um do outro. Isso é inconstitucional. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me seguindo? Tá. Eu fiz um quadrinho aí no material para vocês. Eu fiz um quadrinho aí para vocês. Ele está disponível aí para vocês? No material, sim ou não? Eu abri ele no AVA, professor. Tá, mas está disponível, Isaías? Você consegue ver aí na tua frente? Não. Não tá, professor. Eu acho que é a Anaísa. A Anaísa fez um sinal. Você está conseguindo ver o quadrinho, Anaísa? Então tá, então é isso que eu queria me certificar, se está ou não no material. Então assim, está no material. Se vocês tiverem esse quadrinho aí na frente, fica melhor para vocês acompanharem. Tá? Senão só fica me escutando. Então, ó, eu fiz um quadrinho ali dizendo para vocês quais são os impostos que a Constituição entregou a competência para a instituição e cobrança para a União. São chamados impostos federais. Fiz a mesma coisa em relação aos impostos de competência dos estados. São os impostos estaduais. Fiz a mesma coisa em relação aos impostos cuja instituição e cobrança a Constituição entregou aos municípios. São os impostos municipais. Cada um dos entes tem a sua própria lista de imposto que pode criar e cobrar. E essa competência para criar e cobrar esses impostos, só esses, isso torna essa competência privativa e não comum, como é nas taxas. Vocês entenderam isso? Faz um sinal, pelo amor de Deus. Vocês entenderam? Vocês estão acompanhando? Tá. Pois, você precisa saber decor salteado. A segunda coisa que você precisa saber é decor salteado. Quais são os impostos de cada um dos entes tributantes? Precisa saber decor salteado. É mais ou menos assim. Quais são os requisitos de uma petição inicial? Essa pergunta é tão fundamental para o processo civil quanto a pergunta quais são os impostos federais é fundamental para o direito tributário. Quais são os impostos federais? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre a operação financeira, imposto sobre a propriedade territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, imposto residual e imposto extraordinário de guerra. Esses são os impostos federais. Professor, é a União que, através de lei, pode criar esses impostos e fazer a cobrança, sim. Sim. A União, depois de 88, ela criou algum desses impostos? Sim.
Criou todos. Não. Mas por que ela não criou todos? Anotem. O exercício da competência tributária, não é obrigatório, é facultativo. O exercício da competência tributária, ou seja, instituir, criar um tributo e cobrá-lo, não é obrigatório, é facultativo. O professor não sabia disso. Desse rol aí de impostos federais, professor, me diga quais deles que a União ainda não instituiu. Imposto sobre grandes fortunas, imposto residual e imposto extraordinário de guerra. Os demais estão todos instituídos, todos criados através de lei, todos sendo cobrados diariamente. Às vezes, minuto a minuto, outros são cobrados anualmente. Vocês entenderam? A competência tributária, ela é facultativa. E daqui a gente tira duas consequências. O fato de a União, desde 88, não ter criado, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, isso não faz decair a prerrogativa que a União tem de criar esse imposto. O fato de não se exercitar a competência tributária por um determinado imposto não faz com que se perca o exercício dessa competência. Vocês entenderam? Não se perde essa competência. Se a União quiser criar amanhã o IGF, cria. Se quiser criar daqui 20 anos, cria. Se nunca quiser criar, não cria. Professor, nós estamos fazendo uma crise fiscal. O negócio está sério? Está seríssimo. Está seríssimo. Agora vem mais uma rodada de auxílio emergencial. Não se sabe de onde é que vai tirar dinheiro para pagar isso. Bom, por que não cria o IGF? Está precisando de arrecadação? Tá. Por que não cria o IGF? A União não quer. Ah, professor, isso não é justo. Eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público para ele entrar com uma ação coletiva pedindo para que o juiz determine que a União institua o IGF. E aí? Se é o juiz, recebe essa petição inicial, o que você faz? Hein? Eu digo que o Estado é soberano e que mas não é o povo que constitui o Estado? Você vai dar várias respostas. Você vai dar vários fundamentos. A tua resposta é não. É não. É indeferimento. Quais são os fundamentos jurídicos? São vários. O primeiro deles, o exercício de competência tributária é facultativo. O segundo deles, o judiciário não pode se imiscuir na competência de outros poderes. Existe separação de poderes. Terceiro, isso é política fiscal. Não compete ao judiciário se imiscuir nessa área. E vários outros. Esses são geralmente os principais que são alegados. Vocês compreendem? Então, assim, o fato de a União não ter instituído desde 88 o IGF não faz com que ela perca a competência do IGF. E uma segunda consequência, o fato de a União não ter exercido até hoje a competência para criar o IGF não cria o direito dos outros entes tributantes de criá-lo. Então, você não pode chegar ao Estado do Paraná e assim, porra,
A União não faz nada, não cria esse IGF aí. Eu estou precisando de dinheiro. Vou eu criar, já que ele não faz, faço eu. Não pode, filho. Isso é intervenção indevida nas competências dos entes federativos. Isso viola a federação. Isso viola o pacto federativo. Vocês entendem? Ok? Posso seguir? Bom, além de vocês ter que saber a lista dos impostos federais, eles na verdade, os impostos, você tem que saber o nome, né? Mas a gente geralmente, quando vai falar sobre os impostos, a gente só fala sigla, tá, senhores? Geralmente é só por sigla que a gente fala. Então, imposto de importação, é o I, depois vem o IE, IPI, ICMS, IOF, ITR, IRPF, IRPJ, IGF. A gente só fala através de siglas. Tá? Falou a sigla, você já tem que saber quem é competente. Quais são os impostos de competência dos estados? O ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Então, quando você falece alguém aí da tua família, né, tem que fazer um inventário, né, dos bens. E pagar o ITCMD, o inventário. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. O IPVA é do Estado também. E o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É do Estado também. O Estado só tem esses 3. Os municípios também só tem 3. Que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, quando você compra uma casa, você paga ITBI. Você compra um apartamento, compra um imóvel, só o solo, não tem nada lá, você paga ITBI. Competência municipal para cobrar, de dizer qual que é a alíquota, qual é o valor, isso varia de município para município. O ISS, Imposto sobre a Prestação de Serviços. Imposto sobre a Prestação de Serviços. Imposto de Competência Municipal. E, por fim, o mais conhecido deles, né, o IPTU. Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. Ok? Então, cada um dos entes tributantes tem a sua competência tributária, tem o seu rol de impostos, que só ele pode criar, e uma vez criados, aí sim, ele tem que cobrar, fiscalizar e arrecadar. Tudo bem? Vocês estão me seguindo até aqui? Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre classificação de impostos. Professor, o senhor não fala do Distrito Federal? Esqueceu do Distrito Federal, senhor? Passou muito estresse hoje com o Distrito Federal, por isso que o senhor não está falando? Quais são os impostos do Distrito Federal? Os mesmos dos estados, né? Só do Estado? E do município. Quando você estuda constitucional, quais são as competências administrativas do Distrito Federal? São as mesmas dos Estados-membros e as mesmas do município. O raciocínio vale para a tributação. Quais são os impostos que o Distrito Federal pode instituir? Os mesmos dos estados e os mesmos do município. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre classificação de impostos. Primeira classificação, os impostos eles podem ser diretos e indiretos. O que é um imposto direto? É aquele que a repercussão dele não atinge uma outra pessoa. Só tem uma pessoa que realiza o fato gerador do imposto e só essa pessoa é que vai sofrer a consequência econômica desse imposto, vai pagar esse imposto, não vai passar para terceiro. Tá? Imposto de renda é assim, o IPTU é assim, o IPVA é desse jeito.
o ITBI, o ITCMD, tudo assim. Quem vem, você vendeu a tua casa, vai pagar, não você, né? Quem compra, na verdade, é quem tem que pagar o ITBI. Então, se você compra o teu apartamento dos sonhos, é você que vai pagar o ITBI. Você é o sujeito passivo da relação tributária. O credor é o município, você é o devedor. Você é que paga o valor do imposto. Mesma coisa com o IPVA. Comprou um carro, botou no teu nome, licenciou, você passa a ser devedor de IPVA. E o Estado-membro passa a ser credor. Quem vai pagar é você. Você realiza o fato gerador e é você que paga. Isso é um imposto direto. Imposto indireto é diferente. No imposto indireto, quem paga o imposto não é quem realiza o fato gerador. Geralmente, é a última pessoa da cadeia de produção. Quais são os impostos indiretos? ICMS, IPI. ICMS, IPI. Veja, quando um produto, uma geladeira é feita, então é uma indústria que faz isso. Aí ela vem, faz a geladeira, vai e entrega num galpão. Né? Esse cara vai lá e pinta a geladeira, coloca motor na geladeira. A geladeira está pronta. A geladeira sai dali e vai lá para Casas Bahia. Lá na Casas Bahia você entra lá dentro e compra a geladeira. Então, assim, como esse bem, geladeira, foi industrializado, tem IPI. Como a geladeira passou de estabelecimento um para outro em contratos de compra e venda, tem ICMS. Só que quem paga o IPI não é quem fez a industrialização. Quem paga o ICMS não é quem fez a industrialização. Ele embute esses preços na nota fiscal dele de venda. Como se ele tivesse pago. E daí ele vai se creditar numa outra relação. Mas quem é que de fato vai tirar o dinheiro do bolso para pagar o ICMS e o IPI dessa geladeira? É você que comprou ela. Você entendeu? Há impostos que são indiretos. Tá? Os impostos também podem ser fiscais e extrafiscais. A gente já falou sobre isso, né? Funções dos tributos. Os tributos podem ser fiscais, extrafiscais e parafiscais. Aqui, como a gente fala de imposto, a gente só fala de imposto fiscal e de imposto extrafiscal. Não tem imposto parafiscal. Não existe isso. Então, o que é um imposto fiscal? É aquele cuja função principal é arrecadar. É trazer dinheiro para o caixa do governo. Então, é imposto de renda, é ICMS, é IPTU, IPVA, ISS, IOF, IPI. É tudo tributo fiscal. O negócio é trazer dinheiro para dentro do governo. E há tributos que têm função extrafiscal. Ele até arrecada, porque todo tributo, todo imposto arrecada, mas a função dele principal não é arrecadar. A função dele é regular a ordem econômica, principalmente. Então, assim, aí a gente tem o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, né? São impostos, assim, que têm essa feição extrafiscal. Tá bom? Os impostos ainda, senhores, podem ser progressivos, proporcionais e seletivos. Uma outra classificação de impostos, né? Em relação à progressividade, eu já meio que exemplifiquei vocês com o imposto de renda, né? Imposto progressivo é aquele que tem várias alíquotas. Várias alíquotas. Elas são crescentes, na medida em que se aumenta o valor da base de cálculo. O imposto de renda é clássico, né? Quanto mais você ganha de renda, mais você paga de imposto de renda, até o limite de 27,5%. Tá? Até o limite máximo de 27,5%. Um outro tributo que também é progressivo é o IPTU. É o IPTU.
Mas como assim progressivo, professor? Existe uma hipótese na Constituição em que, quando há uma determinada propriedade privada, o proprietário não destina a função social, a Constituição autoriza o município a cobrar deste proprietário o IPTU progressivo. Isso não é uma medida que o município faz já de cara. Ele tem que adotar algumas outras ações antes. Isso é artigo 183 da Constituição. Mas quando o contribuinte, quando os outros dois remédios anteriores não produzem efeito, aí o Estado vem com essa intervenção na propriedade privada, né? E cria o IPTU progressivo. Então, assim, bom, já que você não está dando a tua propriedade particular, urbana, ou a devida à função social, então, assim, para você, e só para você, o IPTU vai ser progressivo. Esse ano você paga 2%, o ano que vem vai ser 4%, no outro ano, se você não destinar à função social, vai ser 6%, e assim vai, até chegar ao limite de 15%. A alíquota máxima é 15%. Tá? Então, o IPTU, ele também pode ser progressivo. Bom, nós temos impostos que são proporcionais, senhores. O que é um imposto proporcional? É aquele que a alíquota é um percentual fixo, e o que varia é a base de cálculo. A alíquota é um percentual fixo, e o que varia é a base de cálculo. Então, ele é proporcional à base de cálculo, né? E o IPVA é um exemplo clássico disso, né? A alíquota é a mesma, não é a mesma entre os estados, tá? É isso que eu estou dizendo. Quando o Estado institui IPVA, a alíquota é fixa. O que varia é a base de cálculo. O que é a base de cálculo? É o valor venal do carro, do veículo automotor. Então, se o teu veículo automotor custa menos, você vai pagar menos. A alíquota é a mesma. Você paga menos imposto. Agora, se você tem um baita do carrão, a alíquota é a mesma. Só que você paga mais imposto do que aquele anterior. Isso é um imposto proporcional. E, por fim, nós temos impostos que são seletivos, senhores. A seletividade dos impostos também está prevista na Constituição, né? O que significa, né? Existem alguns fatos geradores que, por revelarem uma riqueza que não é essencial, ela é supérflua, o Estado ele pode tributar mais esses fatos geradores, esses bens ou mercadorias. Tá? Então, assim, o Estado seleciona aquilo que ele entende como supérfluo, bens e mercadorias como supérfluos. E, assim, como não é algo essencial para as pessoas, aquele que compra isso, que adquire isso, é porque pode pagar. Então, se ele pode pagar esse tipo de bem, ele vai pagar também mais imposto. Então, existem alguns impostos que têm essa seletividade. O imposto de importação é um desses, senhores. O imposto de importação é um desses. Tá? As pessoas, quando querem comprar um carro, elas vão aqui numa concessionária, no Brasil mesmo, né, e compram o carro que querem. Mas tem pessoas que, eu não quero nenhum carro que é produzido aqui, eu quero um carro que é produzido nos Estados Unidos. Aí o cara traz um Dodge Charger que é só vendido nos Estados Unidos, ele importa isso, novinho. Ele vai pagar imposto de importação. Ele vai ter que fazer a entrada desse bem no território nacional. Vai ter que fazer uma declaração de importação, instalar um despacho aduaneiro para desembaraçar esse bem. Na hora do desembaraço, ele vai ter que pagar o imposto de importação. E a alíquota sobre isso é grande. Porque o Estado entende que isso é supérfluo. Vocês entenderam? Ótimo. Bom, crianças, isso... Aí a gente tem que pagar 40 mil num quid, né, professor? Zero. Tem que pagar 40 mil num quid, daí, zero, com 3, pra trocar o pneu do carro é 3 furos, aquela porcaria. Meu Deus do céu, no Brasil. Cara, só vou dar um exemplo para vocês, tá? De valores. Se importa muito
SUV produzida nos Estados Unidos. SUV. Não tem aqui. Não produz aqui. Então você não tem similar aqui. Não tem. Quando você faz o despacho aduaneiro, não incide só imposto de importação, tá? Incide IPI também, incide ICMS. Então, assim, o cara já pagou o carro lá nos Estados Unidos para o comprador dele. Quando chegar aqui, ele ainda vai pagar a tributação. Assim, ó, o valor que ele paga pelo carro acrescido da tributação, a tributação é mais ou menos assim, uns 50%, 60% do valor do carro. Quando eu digo isso, eu falo em comparação a outros países, né? Você com 40 mil dólares, claro que você não pode fazer a conversão, né? Porque eles recebem em dólar. Você compra um carro de última geração de luxo. Aqui com 40 mil você compra um Kwid. Sim, sim. Mas a culpa disso não é da tributação, tá? A tributação, os impostos, eles contribuem para o valor final do carro? Sim, contribuem. Tá? Mas existem outros componentes do valor do carro, do custo do carro, que às vezes é maior que a tributação. Aí aquele que vende não gosta de falar qual que é a taxa de lucro dele. Só para vocês ficarem... Mas, professor, tem algum do valor, eu estava olhando esse tempo, que é mais de 40% de tributo, não é? Do valor do veículo. Do quê? Do valor do veículo. Geralmente, eu nunca parei para ver isso daí. Assim, especificamente. Parece que sim, mais ou menos isso. Porra. Você pode aplicar essa pergunta. Diga. Essa tributação, temos as montadoras aqui que tem que vir peça de fora para fazer a montagem aqui. É equiparado mais ou menos sobre as peças, o carro. Ou seja, se eu fosse trazer um carro, eu pagaria lá 60% de tributação. Mas se eu for trazer as peças, seria 60% também? Não, porque o valor da peça é bem menor, né, Zé? Quando você compra o carro ele inteiro, completo, montado para funcionar. A peça você traz individualizada, né? Entendi. Então sai mais barato se comprar o carro desmontado. Sim, não sei. Não sei se vale a pena. Acredito que não. Acho que não, é mais fácil comprar o carro montado. Tá? Eu acho que nenhuma fabricante de veículo vende as peças para você montar em casa, como se fosse um Lego. Ninguém faz isso. Tá? Mas, enfim. É que tem tudo, né, professor? Tem louco para tudo, né? Tem. Pois bem, senhores. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não? Bom, quando a gente conversa sobre impostos, a gente primeiro faz a apresentação do que é o imposto e quais são as suas características, quais são os impostos que existem, qual a competência tributária em relação aos impostos. Então, dá essa introdução do tema impostos. Depois disso, o caminho é conversar sobre alguns impostos em espécie. Não dá para conversar sobre todos. Porque se vocês forem notar quantos impostos que a gente tem no Brasil, previstos na Constituição, nós temos 15. Não estão todos instituídos. Tá? Não estão todos instituídos. Mas impostos previstos na Constituição, nós temos 15. Né? E não há tempo para estudar, falar de cada um desses impostos. Tá? Então, eu selecionei para conversar com vocês a respeito dos impostos, assim, que estão mais próximos, assim, da nossa vivência, né, diária, né. Qual que é o primeiro que aparece aí no material de vocês? O imposto de importação. Imposto de importação. Vamos falar um pouquinho sobre o imposto de importação. Tá? O imposto de importação, senhores, ele tem tratamento na Constituição Federal, no CTN
e no decreto-lei que trata dele, o decreto-lei lá de 66. Então, em relação ao imposto de importação, nós temos 3 norminhas jurídicas que tratam dele: Constituição, o CTN e o Decreto-Lei 37 de 1966. Tá? A Constituição só vai trazer coisas, premissas básicas do imposto de importação. O CTN vai um pouquinho mais a fundo, mas não tanto assim, e, de fato, a regulamentação pormenorizada do imposto de importação, mas bem minuciosa mesmo, compete ao Decreto-Lei 37 de 66. Então, se você quer trabalhar com despacho aduaneiro, né, advogar na área aduaneira, esse é um decreto que você tem que saber decor salteado de trás para frente. Além das instruções normativas da Receita sobre a aduana. Tá? Isso é um baita campo, tá, senhores? Aqui nós temos poucos advogados atuando. E desses poucos têm habilidade para lidar com o direito aduaneiro. Tá? Bom, qual é o fato gerador do imposto de importação? É a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. É isso. É a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Claro que não é por qualquer buraco do território nacional, por qualquer lugar, né? É por ponto alfandegado. Ponto alfandegado. Tem que ser um porto alfandegado, um aeroporto alfandegado, uma fronteira terrestre alfandegada. Né? Então, assim, o aeroporto de Guarulhos é alfandegado. O aeroporto internacional de Brasília também. O aeroporto Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro, também. Curitiba também. Porto Alegre. Tá? Nós temos portos, que também acontece isso. Porto de Paranaguá aqui, Porto de São Francisco, Porto de Santos. Tudo alfandegado. Ali é que ingressa a mercadoria estrangeira para entrar no território nacional. Em Foz do Iguaçu, a gente tem um ponto de fronteira terrestre, que é alfandegado. Foz do Iguaçu com o Paraguai e com a Argentina. Nós temos ali uma tríplice fronteira. Tá? Então, quando a mercadoria chega no Brasil, ela tem que entrar por esses lugares. E daí o que acontece? Geralmente assim, é o importador ou um terceiro que faz isso no nome dele, o despachante. Ele tem que fazer um documento que se chama Declaração de Importação, a DI. Ele registra essa DI lá num sistema que chama Siscomex. Tá? Nessa declaração de importação, ele vai trazer as características do bem, valor, etc. E tal. Quem está importando, endereço, essas coisas. Bom, dessa DI registrada no Siscomex, né, isso vai gerar um processo interno dentro da Receita, que se chama despacho aduaneiro. Né? E para fazer o desembaraço, o final desse processo administrativo é desembaraçar a mercadoria, ou seja, o sujeito paga o imposto e leva a mercadoria com ele, né? Tira do porto, tira do aeroporto. Bom, a Receita ela tem alguns procedimentos para fazer essa fiscalização dos bens, dessas mercadorias estrangeiras que ingressam no território nacional. Existem alguns canais de fiscalização, onde a fiscalização é documental, às vezes é documental mais física, às vezes é um pouquinho mais pormenorizada. Tá? Mas, estando tudo regular com a documentação, né, a Receita desembaraça, o sujeito paga o imposto e leva a mercadoria. Ok? Funciona mais ou menos assim, mas bem resumido é assim. Tá? Quem que é o contribuinte do imposto de importação? Bom, o decreto-lei ele diz que três pessoas podem ser contribuintes. Uma dessas 3. O importador, o destinatário ou o adquirente da mercadoria. Tá? Quem que é o importador?
é aquela pessoa que faz a entrada, que promove a entrada da mercadoria no território nacional. Geralmente é o cara que preenche a DEI, ou responsável pelo preenchimento da DEI, o cara que vai constar lá no despacho aduaneiro. Esse é um importador. Que não precisa ser necessariamente aquele que está comprando o bem, tá? Porque na importação, às vezes você é autorizado pela lei a comprar diretamente o bem, e às vezes você tem que contratar um terceiro para isso. Enfim, o segundo tipo de contribuinte que podemos ter no imposto de importação é o destinatário. E aqui, esse cara ele só é contribuinte do imposto de importação no caso de remessa postal internacional, tá? Sabe quando você compra as coisinhas lá naquele site chinês, lá, qual que é o nome dele mesmo? Qual que é o nome desse site chinês lá? Shopee, professor. Ah? O Shopee é um. AliExpress. AliExpress, lá, fala o outro aí, fala outro. Banggood, tem um monte. É, aí, tá vendo? Que você compra, o que você compra naquele lugar lá, hein? Você compra aquele relógio bacana, né, por $5. $5. Aquele relógio, assim, que aqui no Brasil custa 1.200, você compra ele por $5, né? E você paga o boletinho, tal, passa no teu cartão de crédito, né? Parcela em 3 vezes os $5 e aguarda, né? Senta, aguarda, porque vai demorar para chegar o relógio, né? Bom, até que você descobre, nossa, passou 6 meses e não chegou ainda, né? Aí você descobre que o teu relógio ele está parado lá na Receita. Não vou falar assim de $5, mas imagine que a mercadoria que você comprou custa $150. Você tem que pagar imposto de importação. Enquanto você não pagar, vai ficar lá. E tem um tempo que fica lá, tá? A Receita não fica segurando, não fica te esperando. Passou um tempo determinado e o interessado não veio atrás, nós vamos vender. Nós vamos leiloar. Tá? Então isso, senhores, é o que a gente chama de remessa postal internacional. É aquela que vem pelo correio. E a Receita trabalha ali junto com o correio para fazer a fiscalização desses bens que são importados via postal. Tá? E daí o contribuinte do imposto de importação é quem? É o destinatário, né? É você mesmo. E depois temos um outro contribuinte do imposto de importação, que é o adquirente. Que daí, esse aqui é muito específico. Quando o bem não foi desembaraçado por algum motivo, né? E a Receita deu pena de perdimento no bem. Quer dizer, o importador pagou pelo bem, mas não vai receber porque aconteceu alguma coisa muito errada. Então a Receita dá pena de perdimento no bem. Esse bem ele vai ser vendido no leilão. Assim como a RPI, remessa postal internacional, que não é buscada. A Receita vai vender, leilão. Quem adquirir essa mercadoria em leilão vai pagar o imposto. Entenderam? Qual que é a base de cálculo desse imposto? A base de cálculo, senhores, aqui depende da alíquota, tá? Do tipo de alíquota. Porque tem dois tipos de alíquota que pode orientar e mensurar economicamente o imposto de importação. Ela pode ser específica ou ad valorem. Nossa, professor, qual que é a diferença dessas duas? A alíquota específica é assim, é um valor fixo por unidade do bem. Assim, eu estou importando copo. Quanto custa o imposto de importação para um copo? Custa 5 centavos. Assim, comprei 100 copos. Qual que é o valor do imposto de importação? R$5. Você está pagando 5 centavos para cada copo. Isso é uma alíquota específica. Qual que é a base de cálculo do imposto de importação quando a alíquota é específica? É o próprio valor do bem. Incide sobre o bem. O que é ad valorem? É um valor aduaneiro. E ele varia. Tá? Esse valor aduaneiro ele é estabelecido num acordo internacional, de comércio internacional, do GATT. GATT, artigo 7º. Tá? Então é o valor, quando tem valor aduaneiro, o valor do imposto, a alíquota do imposto é o valor aduaneiro daquele determinado bem. Essa é a base de cálculo daí. Tá?
como é que você faz o lançamento do imposto de importação. O que é lançamento? Vocês vão ver lá em Direito Tributário 2 isso. Direito Tributário 2. Veja, quando se quer cobrar um imposto, né, isso vale para qualquer tributo, mas só vou falar de imposto, tá? A primeira coisa é criar o imposto. E a criação de imposto depende de lei, né? Então, cria-se o imposto através de lei. Essa lei vai dizer o seguinte: estou criando um imposto de renda. Qual que é o fato gerador? Auferir renda. Qual que é a alíquota? É progressiva, de tanto, tanto, tanto. Beleza. Publicou a lei, ótimo. A partir da vigência da lei, todas as pessoas que começarem a praticar o fato gerador do imposto de renda vai ter que pagar imposto de renda. Tá? E como é que funciona isso? Bom, as pessoas que têm carteira assinada, o empregador é que faz o recolhimento mensal do imposto de renda, quando a pessoa suplanta o limite de R$ 1.900 mensais. Tá? Daí o que acontece? No ano seguinte, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, essa que a Isabel não gosta. Por que você tem que fazer a declaração de imposto de renda? Você tem que informar para a Receita tudo o que você ganhou no ano passado. Tudo que você oferiu de renda no ano passado. Por quê, senhores? O imposto de renda, o fato gerador do imposto de renda acontece no dia 31 de dezembro. Embora todo mês haja um recolhimento do imposto de renda. O fato gerador é 31 de dezembro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho na Receita. A Receita desconta no meu salário todo mês imposto de renda. Né? E porque eu estou acima do limite de 1.900. Né? Eu trabalho aqui na Uniandrade também. Né? Como eu não tenho muita aula aqui, então eu não chego nem no limite de 1.900. Então, assim, como eu não chego nem no limite de 900, a Uniandrade não paga, não faz desconto de imposto de renda para mim. Porque na Uniandrade eu sou isento. Entendeu? Só que o que interessa para a Receita? No dia 31 de dezembro, soma tudo que você ganhou. Tudo da Receita e tudo da Uniandrade. Dá mais do que R$22 mil no ano. Por que 22 mil? É só você pegar 1.900 e multiplicar por 12. Aí dá o valor anual. Se você ganhar no ano mais do que aquilo, você tem que pagar imposto de renda. Em qual faixa? Depende. 7, 15, 22,5, 27,5. Então, assim, imagina que na Receita eu ganhasse no ano 30 mil. Eu tenho que pagar imposto de renda. Na faixa de 7%. Só que quando entra o rendimento da Uniandrade, aí vai lá para 35 mil. E quando eu chego em 35 mil, eu vou ver a minha alíquota do imposto de renda lá, eu já estou na faixa dos 15. Só que o que eu paguei de imposto de renda no ano? 7%, que só a Receita recolheu, porque a Uniandrade não recolheu. Só que o que importa, o fato gerador do imposto de renda? 31 de dezembro, é a soma de tudo. E na soma de tudo eu estou na faixa de 15. Quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda e disser o quanto que eu ganhei no ano, a Receita vai dizer, faltou imposto para você pagar, você vai ter que pagar agora. Então, aquilo que não foi recolhido pela Uniandrade, eu vou ter que pagar agora. Entendeu? Esse é o raciocínio do imposto de renda. Não é o mês a mês. Você tem que somar tudo que você ganhou no ano. Daí você vai lá na tabelinha do imposto de renda e vê qual que é a tua faixa de tributação. E quando você joga essas coisas no programa do imposto de renda, ele já faz todo o cálculo para você automático. E daí ele diz se você tem imposto a recolher ou se você tem imposto a restituir, caso você tenha alguma dedução. Entenderam? Então, assim... Então, no meu caso, era assim, eu sempre fiz o simplificado. Então, até o ano passado, dava 71. Só que aí eu fiz mudança diária e eu ganho 30% sobre educação especial, que eu estou trabalhando com as crianças de sala de recurso. Então, esses 30% deu 10 a mais. Então, caiu para 82
e eu vou ter que pagar. Aí eu conversei com a contadora, eu falei, não quero pagar. Aí ela pediu para que eu levasse as consultas que eu fiz, eu fiz uma cirurgia, daí a questão da cirurgia. Aí eu pensei assim, se gastos de remédio, tudo, ela falou que é pouco, só consulta e cirurgia mesmo. Remédio não entra. Então, e a Uniandrade tem aquela questão que eu fiquei sem pagar, não é que tá lá tudo suspenso. Aí eu não sei, ela pegou e disse que ia entrar em contato com a Uniandrade, porque eu falei, eu fiz um acordo, só que nesse acordo eu vou pagar esse ano. Então ela falou que é provável que não vai entrar, então não vai deduzir. É assim, uma outra coisa, né? Eu joguei para ela. Quando você faz a declaração de imposto de renda, você pode fazer a declaração simplificada ou a completa. Então, eu fiz Quando você está começando na vida, só um pouquinho, Isabel, quando você está começando na vida, opte pela simplificada. Agora, quando você já tem filho, essas coisas, aí talvez seja melhor você fazer a completa. Por quê? Porque na simplificada, o próprio programa ele já prevê um desconto para você, a título de restituição. Não que você vai ter restituição, mas ele já faz um percentual fixo. Agora, quando você tem muita despesa com educação, com saúde, né, com pensão, essas coisas, é melhor você fazer a completa, porque daí de cada um desses itens você tem um percentual específico, e daí fica mais vantajoso você fazer a completa do que a simplificada. Se você tem previdência privada, essas coisas, é melhor pensar numa privada, tudo bem? Bom, senhores, o que é lançamento? Então, imagina que quando você termina a sua declaração de imposto de renda, está lá, imposto a pagar, R$1.000, né? Aí já sai o DARF ali, né, você pagar, ou de uma vez só e até 8 vezes. Imagina que você não pague. Se você não pagar, vai chegar uma carta da Receita na tua casa. A Receita vai lançar esse imposto. Vai lançar esse imposto contra você. O que é lançar o imposto? Está constituindo o crédito tributário. Está constituindo o crédito tributário. Tá? Aquilo que era só uma obrigação, agora virou um crédito tributário. Mas o que é obrigação tributária? O que é um crédito tributário? Isso vocês vão ver melhor lá em tributário 2. Tá? O lançamento, ele é um ato, ele pode ser de ofício ou ele pode ser por homologação. Tá? No caso aqui do imposto de renda, pessoa física, ele é por homologação. Tá? Porque é você que confessa o quanto que você ganhou e é você que faz a apuração do imposto e a Receita depois só diz se sim, concorda ou não. Tá? Então, por exemplo, você faz lá na sua declaração, né, bota uns recibos de médico que não existe, né, bota dependente que não existe, sabe? Bota dependente que não existe. A Receita, o sistema vai analisar tudo isso. E vai apontar para um funcionário, esse aqui está esquisito. E vai intimar, ó, você declarou aqui essa dedução, quero que você prove, né? Aí quando não vem a prova, tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou lançar o imposto sobre isso aqui, que você não pagou. Faz o lançamento, constitui o crédito tributário. E às vezes o lançamento é de ofício, senhores. Às vezes o lançamento é de ofício. A própria autoridade fiscal que descobre o negócio vai lá, descobre o fato gerador e vai lá e faz o lançamento. O lançamento do imposto de importação, ele acontece quando? Lá no final do despacho aduaneiro. Lá no final do despacho aduaneiro. Lá no momento do desembaraço. Tudo bem? Então, quando a gente estuda imposto, tá, senhores? O que a gente estuda? Fato gerador, alíquota, quem é contribuinte, a competência para instituir e o lançamento. São essas 5 coisas que você precisa saber. É que nem quando você está estudando crime, sabe? Tipo penal. Quando você está estudando tipo penal, você tem que saber o que de todos os tipos penais. Sujeito ativo, sujeito passivo, o fato típico, o elemento subjetivo, se é dolo ou culpa, e o momento da consumação e se admite tentativa.
Em relação ao tipo penal, é assim que você estuda. Você estuda imposto, você tem que saber essas coisinhas que eu disse para vocês, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o imposto de renda, embora eu já tenha falado bastante. Tá? O imposto de renda é um tributo da União, né, federal. Tá? Ele está previsto no artigo 43 do CTN. Ele está previsto na Constituição, no CTN, e daí o imposto de renda à pessoa física tem uma legislação própria, o imposto de renda à pessoa jurídica tem uma legislação própria. O imposto de renda, qual que é o fato gerador dele? É a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de renda e proventos de qualquer natureza. Então, quando você adquire a disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou provento de qualquer natureza, você está praticando o fato gerador do imposto de renda. Então, vamos lá. O que é renda? Renda é aquilo que vem do trabalho, ou vem do capital. Ah, você não vai começar com esse negócio de capital, de Marx, não sei o que lá, de esquerda, não é isso. Quando você trabalha, você não é remunerado por isso? Isso é renda. Renda sua. Eu tenho dinheiro, apliquei não sei aonde. A ação foi lá em cima. Isso é renda. Vem do capital, da exploração do capital. Entenderam? Não tem nada a ver com direita, esquerda, nem com socialismo e capitalismo. Não tem mais a ver com capitalismo. No socialismo, o Estado ia pegar todas as suas ações. Bom, enfim. Isso é renda. O que é provento? O que é provento? É aquilo que vem de uma atividade que já cessou. É aquilo que vem de uma atividade que já cessou, que já acabou. Aposentadoria. Você já trabalhou, agora você está aposentado. Mas mesmo assim você recebe proventos. Tá? Bom, mas não é só isso o fato gerador. O fato gerador é adquirir a disponibilidade econômica e financeira de rendas e proventos. Então essas rendas e proventos você tem que adquirir. Tá lá? Você adquire ela como? Ou tendo uma disponibilidade econômica ou jurídica. O que é disponibilidade econômica? Quando ela já está na tua mão, já está disponível para você usar. O que é disponibilidade? Quando o salário entra na tua conta. Isso é disponibilidade econômica. Houve um acréscimo patrimonial a título de renda no teu patrimônio. Você adquiriu renda. Isso é disponibilidade econômica. O que é disponibilidade jurídica? Quando ele não está na tua mão, mas já está disponível para você. Então, imagina que você tem uma casa, um apartamento, e você aluga esse apartamento, uma imobiliária no meio. O inquilino todo mês tem que pagar o aluguel. Ele paga o aluguel para quem? Para a imobiliária. A imobiliária é que repassa para você o valor do aluguel. Quando o inquilino paga o aluguel e entrega o dinheiro para a imobiliária, fato gerador do imposto de renda para você já aconteceu. Você já teve um acréscimo no teu patrimônio, do valor desse aluguel. Professor, mas ainda está na imobiliária, não importa. Juridicamente já houve um acréscimo no teu patrimônio. Isso é disponibilidade jurídica. Tá bom? Tudo bem, senhores? Em relação ao imposto de renda, tem algumas coisinhas que a gente sempre fala, né? Por exemplo, indenização não incide imposto de renda, tá? Indenização não incide imposto de renda. Por que não incide? Porque a indenização não tem acréscimo patrimonial. A natureza da indenização é recompor o patrimônio e não acrescer patrimônio. Você teve o teu patrimônio lesado, você está sendo indenizado por isso. Então, você está recompondo. Então, em razão dessa natureza de recomposição das indenizações, não incide imposto de renda, porque não tem acréscimo patrimonial nenhum. Tá? Você entra com uma ação por indenização de danos morais, recebe a indenização, vai ter que pagar imposto de renda? Não. E sobre indenização não tem.
imposto de renda. Tá? Quando o Estado desapropria a tua casa, ele vai te indenizar, não vai? Indenização prévia justa em dinheiro, não vai? Você vai pagar imposto de renda sobre isso? Não, porque é indenização. Muito bem. Bom, segundo a Constituição, o imposto de renda ele é orientado por 3 critérios: generalidade, universalidade e progressividade. O que significa essas palavrinhas? O que é generalidade? Isso significa que o imposto de renda, todas as pessoas estão sujeitas à tributação a título de imposto de renda, independentemente do cargo, do posto ou da função que ocupa. Todo mundo que ofere, tem aquisição, disponibilidade econômica e financeira de renda ou provento de qualquer natureza, todo mundo que praticar esse fato gerador paga imposto de renda. Diga, Evelyn. Foi sem querer, professor, desculpa. Quem mais está com a mão levantada? Acho que é Isabel. Não, então abaixa a mão aí, Isabel, no computador, por gentileza. Tá? O que é universalidade? Universalidade é assim: tudo aquilo que você ganhou a título de renda e provento entra no cálculo do imposto de renda. E independe do nome do que se dá para aquilo, tá bom? Da renda ou do provento. Não importa se chama salário, se chama soldo, se chama remuneração, se chama subsídio, não importa. É renda. Para fins de imposto de renda, o que importa é que você tenha oferido renda. Não importa a título de quê. Você tenha tido um acréscimo no teu patrimônio com renda e com provento. E terceiro, progressividade. Né? O imposto de renda ele é progressivo. Quanto mais se ganha, mais se paga, até o limite de 27,5%. E aqui tem uma observação que eu vou voltar um pouquinho ali na generalidade, né? Generalidade é todo mundo se sujeita ao pagamento do imposto de renda, né? Independente do cargo, função, essas coisas, né? Então, assim, se você ofere renda, tem um acréscimo patrimonial, você tem que pagar o imposto, você pratica o fato gerador do imposto de renda. Então, veja, qual que é o fato gerador? É ter um acréscimo patrimonial de renda ou provento. Importa a origem dessa renda para fins de caracterização do imposto, da ocorrência do fato gerador do imposto de renda. Importa a origem? Da onde veio a renda? Não. Não importa. Não. Porque o fato gerador é auferir renda ou provento de qualquer natureza. Não diz assim, a origem é lícita ou não. Então, assim, renda, a gente aqui que é normal, né, que trabalha normal, você vai lá, trabalha e recebe, né? Você tem um acréscimo patrimonial. O nego que vende pó, ele também tem acréscimo patrimonial. É a renda dele. E por imposto de renda não importa de onde é a origem, porque tributo não cheira. Nós vamos ver isso na aula de princípios. Por isso que o traficante tem que pagar imposto de renda. Esse pessoal aí que aparece na televisão, que é condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, quando a Receita é notificada dessas coisas, lança o imposto. Assim, além do processo penal que você vai responder, nós vamos lançar o imposto. Se você teve um acréscimo patrimonial, vamos lançar. Porque para a gente não importa de onde veio. E assim, não é para a gente, é para a Constituição. É para a lei. Vocês entenderam? O imposto de renda é uma exceção à noventena. Aqui eu vou falar bem rápido, porque eu vou falar isso mais detidamente mais para frente. Senhores, quando se cria tributo, você tem que dar um tempo o contribuinte se preparar no bolso para pagar esse tributo. Então, assim, você não pode criar um tributo hoje para começar a cobrar amanhã. Não funciona assim, tem que dar um tempo. Tá? E esse tempo é um princípio de direito tributário, que se chama princípio da anterioridade. E a regra é assim: criou um tributo neste exercício financeiro de 2021,
você só pode cobrar em 1º de janeiro de 2022. Tá? Então, o que acontece? O Estado brasileiro é malandro. Vou criar agora, em março, só vou poder cobrar em janeiro? Não, é muito tempo. O que eles fazem? Cria em dezembro. Porque eu tenho que cobrar só no exercício financeiro seguinte. Aí cria em dezembro. Cria dia 15 de dezembro. 15 dias depois, 1º de janeiro, já pode cobrar. Aí quando viram esse negócio, assim, não tá certo isso. Porque 15 dias é muito pouco o pessoal se preparar. Vamos dar um tempo maior, vamos dar 90 dias. Aí criaram a noventena. Então tem tributos, senhores, assim, são tributos, agora não é só imposto, tá? Os tributos, eles obedecem à anterioridade. Tem alguns tributos que, além da anterioridade, tem que obedecer à noventena também. E tem tributos que só obedecem à noventena. E tem tributos que só obedecem à anterioridade. A gente vai ver isso numa aula específica. Aqui eu já estou dando para vocês. O imposto de renda, ele só obedece à anterioridade. Ele não obedece à noventena. Então, se vier um aumento de alíquota do imposto de renda em dezembro, em janeiro já está valendo. Tudo bem? Ele é uma exceção à noventena. Contribuinte do imposto de renda pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E daí tem uma leizinha própria para cada um deles. Tá bom? Quem que é o contribuinte? É o titular dessa disponibilidade financeira, tá? Esse acréscimo patrimonial. Tá? Qual que é a base de cálculo do imposto de renda? É o montante bruto do que se recebe. Então, o imposto de renda ele incide sobre o teu salário bruto, tá? Sem desconto nenhum. Quanto que você recebe lá? É 2 mil, que é na minha folha. É 2 mil. O 7% ali vai incidir sobre 2 mil reais. Depois vem o INSS, depois vem o resto dos descontos. Tá? Então, incide sobre tudo. Isso quando é pessoa física. Tá? Quando é pessoa jurídica, aí depende do tipo de tributação. A pessoa jurídica ela pode optar por 2 regimes de tributação, lucro real ou lucro presumido. Tá? O lucro presumido é assim, empresas que tiveram um resultado de até 78 milhões no exercício anterior, pode optar pela tributação lucro presumido. E o que é essa tributação? É uma alíquota fixa, que o cara vai incidir sobre a receita dele. Já no lucro real, né, o sujeito vai apurando mês a mês. E daí, no ano seguinte, ele tem que fazer uma declaração de imposto de renda para ver se aquele que ele pagou no ano é suficiente ou não, foi suficiente ou não. Tá? E daí, quando dá problema numa dessas 2 tributações, ou algumas as situações que são mais específicas, daí a gente tem a tributação por lucro arbitrado. É o Estado que vai dizer qual que foi o lucro e o Estado que vai dizer quanto que é o imposto de renda. Tá? Então, para a pessoa jurídica é mais ou menos assim. As alíquotas do imposto de renda, eu coloquei num quadrinho aí para vocês, né? Imposto de renda pessoa física, para vocês se situarem, né? Esse aí é valor mensal, tá? De salário mensal. E o de pessoa jurídica é assim, se é lucro real, a regra é 15% em cima da receita. E quando é lucro presumido, aí é 8% a regra. É 8%. Bom, senhores, vamos falar um pouquinho sobre IPVA, tá? Imposto de Propriedade sobre o Veículo Automotor, a competência dos Estados-membros, tá? E assim, qual que é o fato gerador? É ser proprietário de veículo automotor terrestre. Desculpa, de veículo automotor. Veículo automotor. Ser proprietário de veículo automotor. Então, proprietário é o quê? Proprietário é direito real, né? Propriedade. O que é propriedade, né? É aquele direito real que confere ao titular as faculdades de usar, dispor, usufruir e reivindicar a coisa onde ela quer que esteja. Isso é propriedade. Quem tem essas faculdades sobre algum bem é o proprietário. E nesse caso, o proprietário aqui é de veículo automotor. Então, se você é proprietário de veículo automotor, você pratica o fato gerador de IPVA, vai ter que pagar o IPVA. O que é veículo automotor? É aquele veículo que tem propulsão própria, entendeu? Tem propulsão própria, não precisa você ficar empurrando ele. Então, assim, carroça não é veículo automotor.
Tá? O automotor tem que ter propulsão própria e serve para deslocar coisas ou bens de um ponto até outro, deslocamento viário. Tá? A grande pergunta aqui é o seguinte, né? O que é veículo automotor? Carro, caminhonete, caminhão, moto, isso tudo é veículo automotor. Agora a grande pergunta, né? Bom, professor, embarcação e aeronave também é veículo automotor. Você paga IPVA de barco, de avião e de helicóptero? Incide IPVA sobre esses veículos automotores? Não, tem outros impostos, né, professor? Não, sim, ó, o STF entende que não incide IPVA sobre embarcações e aeronaves, tá bom? Esse é o entendimento do STF. Ô, professor, e em relação a trator, colheitadeira? A mesma coisa, IPVA, mesma coisa. IPVA, tá. Então, embarcação e aeronave não incide IPVA. Incide algum tributo? Algum imposto? Nenhum, senhores. Nenhum. Antigamente, tinha uma taxa. Era uma taxa. Uma espécie tributária, taxa. Só que era uma taxa que pegava todo mundo. Desde a embarcação aeronave e também carro, moto, caminhão, essas coisas. Com a vinda do IPVA, a embarcação aeronave ficou de fora. Tem projeto de lei tentando instituir imposto para incidir sobre propriedade de embarcação. Eu não sei se vai, né? Enfim. A cobrança do IPVA é anual, tá bom? Você recebe, o fato gerador é sempre anual. Você recebe o carnezinho todo começo de mês, todo começo do ano, né? Você pode pagar à vista, com desconto, daí parcelado, isso varia de estado para estado. Né? O contribuinte é o proprietário, a base de cálculo, né, é o valor venal do veículo. Quem estabelece o valor venal do veículo é o Estado, e esse valor venal ele é atualizado todo ano, e essa atualização não é violação do princípio da legalidade. E a alíquota, né, cabe aos estados estabelecer qual é a alíquota do seu IPVA que cobra. E cada estado tem a sua alíquota. Né, cada estado tem a sua alíquota. Tá bom, senhores? Para encerrar, vamos falar sobre IPTU, tá? Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, né? O fato gerador é propriedade também, né? Só que a propriedade é aquele que tem a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel. Tá? Esse é o fato gerador, propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel. Né? Evidentemente que esteja na zona urbana. O que é a zona urbana? É uma lei municipal que diz o que é zona urbana, junto com alguns critérios do CTM. Assim, zona urbana, senhores, para fins gerais, quem estabelece é uma lei municipal. Para fins de IPTU, a zona urbana é definida por essa lei municipal, mais alguns critérios que tem no CTM. Bom, aquele que tem a propriedade, domínio útil ou a posse de bem imóvel, pratica o fato gerador do IPTU, tem que pagar. Propriedade, eu já disse, o que é domínio útil, né? É a antiga enfiteuse, ou aforamento, né? Que hoje é o direito de superfície. Vocês tiveram direitos reais, eu não estou falando grego aqui, né? Imagino que já tiveram. E a posse, né? Posse é um estado de fato. Posse é um estado de fato, né? Então, são essas pessoas aí que são os contribuintes, né? E daí cabe ao município escolher qual desses três aí é que vai ser o responsável pelo pagamento de IPTU. Geralmente se escolhe o proprietário, né? Geralmente se escolhe o proprietário. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, né? Daí o município é que faz esse cálculo de acordo com os métodos que ele escolhe, tá? A alíquota é fixa, estabelecida também por lei municipal, e o lançamento, né, é igual ao do IPVA, é anual, ocorre no dia 1º de janeiro. Tá? 1º de janeiro, aquele que tem propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel,
praticou o fato gerador de IPTU, vai chegar o carnezinho na tua casa. Tudo bem? Tudo bem, crianças? Vocês têm alguma dúvida? Carlos? Professor, no caso da propriedade rural também aplica o IPTU? Não, Carlos. Aí, na propriedade rural é outro imposto. Aí é o imposto sobre a propriedade rural, é o ITR. A competência da União. Daí. É um imposto federal. Bom? ITR é federal. IPTU, municipal. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos fazer a chamada. Oi? Eu tenho uma dúvida. Diga. Quanto ao imposto de renda, ali o quesito renda, quando esta renda ela vem de fonte externa ao país, no caso, externa ao Estado, em moeda estrangeira, como é feito isso? Porque é realizada uma conversão aqui no país, né? Normal, querido. Normal. É o mesmo imposto de renda que você paga, inclusive de renda que a origem é estrangeira. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos fazer chamada. Então, a de Laurinda. Eu sei que a senhora está aí, dona de Laurinda. Amanda. Presente, professor. Presente. Ana Flávia. Presente. Carlos. Presente. Caroline. Presente. Daphne. Presente, professor. Daniel de Lima. Presente, professor. Dinarte. Presente, professor. Emerson. Presente. Evelyn. Eu. Fabiano. Fabiano. Fernanda. Fernanda. Gustavo. Presente. Isabelle. Isabelle. Isabel. Presente, professor. Jackson. Presente. Jennifer. Presente. Laís. Presente. Larissa. Tô aqui. Letícia Machado. Aqui, professor. Lucas. Aqui, professor. Luiz. Professor. Marcelo. Presente. Marcelo. Disse que ele não quer, não? Presente. Milene. Aqui. Naísa. Natália. Natália. Rosimaira. Presente, professor. Thalita. Tô aqui. Vanessa. Senhores, aqueles que não foram chamados é porque persiste aquele problema já narrado nas aulas anteriores. O campo está indisponível para inserção de dados. As presenças e as faltas já foram lançadas, está tudo atualizado. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu agradeço a paciência com que me escutam, novamente. Agradeço pela participação de vocês, pelas perguntas, isso só enriquece a aula. Desejo uma boa noite, descanso, uma boa semana para vocês, se cuidem. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Obrigada, professor, igualmente. Deus abençoe a todos. Boa noite. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.